Olá, bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou Andrei Moreira, médico homeopata, terapeuta de constelação familiar, e hoje quero comentar sobre as diferenças entre a expansão da família de origem e a constelação familiar. Expansão da família de origem é o termo que eles utilizam na série turca Uma Nova Mulher, na Netflix, para se referir à prática terapêutica que muitas pessoas percebem que é semelhante à constelação familiar. No entanto, há algumas diferenças e nós vamos observá-las. Nesta série, o terapeuta, que é o Sarman, um terapeuta turco, ele faz o trabalho que ele chama de expansão da família de origem, que consiste num trabalho em grupo, no qual uma pessoa vem colocar um tema ou pedir para olhar para algo que nela atua e ele escolhe representantes para representar aquela pessoa, para representar sintomas ou quaisquer outras situações. Isto é muito semelhante à constelação familiar. Em constelação familiar, nós acessamos esse campo fenomenológico de informações do sistema, que é um campo energético que lá na série eles falam de forma muito bonita. Não pode ser provado nem pode ser contestado, simplesmente se observa o fenômeno e assim é. Qualquer pessoa pode, a partir de uma disposição íntima, de uma abertura íntima, se colocar disponível para sentir o campo de qualquer outra pessoa. Um campo que é energético, um campo que é de informação sutil. E esta pessoa então que representa uma outra pessoa, um sentimento, ela percebe o que acontece nela a partir do momento que ela se coloca disponível para aquilo, sem misturar com esta percepção as suas ideias, o que ela mesma vive, ela se esvazia para poder sentir. Lá na série, na expansão da família de origem, o Sarman pede aos representantes para fechar os olhos, pensar naquilo que ele representa. Nos trabalhos em constelação familiar, eu particularmente nunca vi sendo feito desta maneira. A gente simplesmente diz para as pessoas, se coloque disponível para sentir, você representa tal coisa. Não pedimos às pessoas para fechar os olhos. Eu, particularmente, prefiro que as pessoas fiquem sempre de olhos abertos. Frequentemente, quando a gente fecha os olhos, a gente olha para as nossas próprias imagens interiores, para as nossas próprias ideias a respeito. Eu penso que os olhos abertos nos deixam mais livres para sentir o que atua no corpo, é sensorial mesmo. E então os representantes se movem de forma natural e através daquilo que se apresenta neles, de percepção, no corpo, nas emoções, o constelador tem também indicações ou percepções dos vínculos sistêmicos ou das realidades ali presentes. Quando termina a representação, Sarman, na série, pede para os representantes darem um passo atrás e saírem da representação. Isso não é um ritual que precisa ser desta maneira. Nós podemos simplesmente dizer aos representantes, então está encerrada, saiam das representações. Porque entrar ou sair na representação, em constelação familiar, significa disponibilizar-se para sentir e indisponibilizar-se. E quem faz isso com neutralidade, entra no campo do outro e sai do campo do outro com facilidade. O que se emaranha nesse processo frequentemente é quando a gente se mete naquilo que é do outro, né? Interpretando ou colocando os nossos próprios sentimentos e vivências e com isso criando ali emaranhados com a experiência do outro. Portanto, o representante deve estar sempre neutro e aprender a ficar numa postura neutra em um trabalho de constelação familiar. Nisso difere um pouco a forma como Sarman trabalha com a expansão da família de origem na série, porque ele, por exemplo, força a personagem Ada a representar contra a vontade dela. E ele diz, ou você representa ou você sai do workshop. No momento que ela é escolhida para representar e ela não quer. Isso nós não fazemos nunca em constelação familiar. Forçar uma pessoa a representar. Os representantes devem estar livres, disponíveis para poder experimentar. E ninguém deve fazer esse trabalho forçado. Muito menos a pessoa que está sendo constelada. Esta é uma outra diferença. O Sarman trabalha com as pessoas mesmo com elas sendo resistentes ou desacreditando naquela técnica ou evidentemente se colocando contrárias, e em constelação familiar nós só trabalhamos com quem está livre para trabalhar. E livre significa disponível para se abrir àquelas percepções,
para assumir a postura adulta e autônoma de tomar responsabilidades e decisões com aquilo que percebe e, sobretudo, aberta a perceber de forma ampliada as realidades que se mostram em uma constelação familiar. Já na série, por conta mesmo do enredo e das questões que envolvem os personagens, o Saruman trabalha com a Ada, que não quer nem constelar, nem representar. Depois ele trabalha com o marido dela, que tem resistência e que claramente fala mal ali do processo para ele, e por aí vai. Também nós vemos que, ao que parece na série, o Saruman trabalha sempre de graça, as pessoas não pagam por aquele trabalho. Em constelação familiar, na imensa maioria das vezes, se cobra o trabalho e a pessoa investir para participar é parte fundamental do movimento adulto e autorresponsável de assumir um papel ativo naquele processo. Nós vemos que dentro do equilíbrio das relações, frequentemente aquilo que é dado de graça não é tomado com respeito. E, sobretudo, se há resistência. Isso é muito claro no marido da Ada na série, que no momento que vê e que o terapeuta diz para ele que ele colocou a esposa no lugar da mãe, ele resiste, ele fala mal da técnica e do terapeuta e sai dali. Como a gente vê acontecer com quem não está pronto para abrir-se a essas possibilidades. E claro, não são todas as pessoas que têm que fazer constelação, não é uma técnica obrigatória para todos, não é algo para todos, é para quem sente que este é um caminho que pode ser de expansão e de ajudá-lo a mover-se para o mais e que vai para esta atividade com uma postura aberta e autorresponsável. Então, o Saruman, no momento que o marido sai daquela sessão, ele diz, ele está na resistência, isso é natural. Acontece, cada um precisa do seu tempo e tem o seu próprio processo. E, claro, isso é uma grande verdade. Mesmo a pessoa vindo para um trabalho de constelação familiar, muitas vezes ela não gosta do que ela viu, ela não compreende, ou ela não sente como que aquilo pode beneficiá-la, ou às vezes está numa postura infantil de esperar do constelador uma resposta para a sua vida, ou que o constelador tome decisões por ela, ou que diga o que fazer. E estas posturas infantilizadas, que são da criança interior que está dentro de nós, levam também a muitos lugares de resistência e às vezes dificulta colocar em prática os benefícios de uma constelação familiar. Uma constelação precisa sempre ser feita acolhendo as vulnerabilidades da nossa criança interior ferida, mas conduzida por aquela parte adulta, autônoma e autorresponsável que acolhe a própria criança e assume a tarefa de fazer por si aquilo que se precisa e que se necessita para dar um passo além ou para ir na direção de algo maior. Quando a gente espera que a constelação nos dê a chave dos nossos problemas e faça por nós, sem que a gente precise se empenhar ou se comprometer, então tem uma compreensão muito equivocada a respeito dos benefícios desta experiência fenomenológica que a constelação pode proporcionar. Uma vez em constelação familiar, uma pessoa me disse ao final de uma constelação na qual ela ficou muito tocada, percebeu os vínculos sistêmicos com a família de origem de uma forma muito clara e muito importante e percebeu também o movimento de solução, mas ao final ela disse: o que eu posso esperar desta constelação? Eu respondi para ela, a pergunta é exatamente inversa, é o que a constelação pode esperar de você? Porque o que você pode esperar da constelação traduz uma imagem interior de que talvez a constelação faça por você um movimento no campo, na família ou na sua vida que independa de você mesma. E claro, qualquer experiência emocional ou que a gente faça no campo impacta em um certo nível as nossas vidas e gera um movimento. Mas existe uma fantasia a esse respeito de que é esse movimento que é o determinante de tudo, quando o grande determinante dos movimentos de transformação na vida são as decisões e as mudanças de postura que nós fazemos a partir das sensibilizações, percepções e visões que a gente obtém em uma constelação familiar. Então, quando eu devolvi para ela a pergunta, o que a constelação pode esperar de você?
equivalia a dizer: agora que você se sensibilizou, percebeu os vínculos e fez um movimento importante nesse momento de sentir o efeito que tem uma postura de solução, qual decisão você toma? O que você faz com essa percepção? O que você faz com essa visão? O que você faz com estas sensações novas que neste momento te trouxeram paz? E então ela percebeu claramente que o movimento dali para frente seria sobretudo derivado do quanto ela cultivasse aquela postura, aquela visão e aquela outra forma de vínculo que ela havia percebido na constelação que era dela. Então, quando lá na série o Sarman fala, né, cada um tem seu tempo, existem as resistências, nós também precisamos nos remeter aos nossos tempos para elaborar, para apreender o que foi visto, o que foi percebido, mas sobretudo para a nossa capacidade de tomar decisões em cima daquilo que foi percebido. Com isso a gente vê que a expansão da família de origem não é exatamente uma constelação familiar, tem muitas semelhanças, mas tem também diferenças, além do que coloca a questão ali sempre limítrofe com as questões espirituais e por vezes a gente não sabe se os representantes estão tendo experiências de percepção espiritual ou de campo, tamanho nível do detalhe que eles percebem. E o próprio terapeuta Sarman na série diz: essa é uma experiência espiritual. E aqui a gente precisa ressaltar que a experiência espiritual da constelação familiar diz respeito à conexão com o essencial, com a essência e com o que nós verdadeiramente somos. Não envolve mediunidade, espíritos, percepções extrasensoriais. É algo acessível a toda e qualquer pessoa que se abra para sentir. No entanto, nós também podemos usar o termo espiritual para dizer tudo aquilo que se refere à alma, aos movimentos interiores. E, nesse sentido, tudo é espiritual. Porque tudo aquilo que nos permita conectar com a essência, o essencial, a raiz, ao enraizamento na vida, se torna movimentos espirituais para nós. Portanto, os movimentos de cura, os movimentos de expansão da consciência, os movimentos de percepção profunda também podem ser compreendidos neste sentido como questões espirituais. E então, você já tinha percebido essas diferenças e semelhanças entre a expansão da família de origem com a constelação familiar? E se é algo novo para você, deixa aqui nos comentários e partilha esse vídeo com quem você acha que possa ser útil.